Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. A gente já iniciou esse capítulo 9, que fala sobre advertência contra falsos ensinos, a suficiência de Cristo. Você pode voltar aí e ver a primeira parte desse capítulo. A gente vai dar continuidade agora, lendo o seguinte: depois de assegurar aos colossenses que eles já haviam sido circuncidados espiritualmente em Cristo, Paulo explica no versículo seguinte a ocasião em que a circuncisão foi realizada: o batismo. A relação entre os dois versículos indica que no batismo a pessoa não deve entrar na água agarrada à natureza carnal e sair da água ainda mantendo essa natureza. O verdadeiro sentido do batismo cristão acha-se no despojamento do corpo carnal. Romanos 6,6 trata também do significado do batismo. Abre aspas. Sabendo isso, que foi crucificado com ele no nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Fecha aspas. O batismo, de acordo com a Bíblia, é um ato de decisão da pessoa que, depois de muita deliberação e meditação na palavra de Cristo, dedica a vida a Deus e despoja-se da natureza carnal. O corpo carnal não é apenas despojado, mas também é sepultado juntamente com Cristo no ato do batismo. Notamos que o batismo é um ato simbólico e significativo. Paulo disse que os colossenses foram sepultados no batismo. Isso mostra claramente que a forma do batismo cristão é a imersão, o sepultamento em água. Como o corpo de Cristo foi sepultado no túmulo, o pecador é sepultado juntamente com ele no batismo. Este simbolismo tem muito significado. A condição do candidato ao batismo, segundo o versículo 13, é, abre aspas, estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, fecha aspas. Morto e incircunciso, o pecador é sepultado juntamente com Cristo no batismo. Na condição de morto, ele não tem vida real e, incircunciso, não faz parte do povo de Deus. Mas, unido com Cristo no batismo, é ressuscitado para uma nova vida. Nasce de novo e Deus lhe dá vida juntamente com Cristo, perdoando-lhe todos os delitos. De acordo com estes versículos, o batismo cristão é muito importante porque significa a circuncisão e o despojamento do corpo carnal. O batismo denota também o sepultamento deste corpo e a ressurreição para a nova vida em Cristo. Mas tudo isso depende de algo muito importante. O que transforma o batismo em ato significante de dedicação a Cristo é a fé do indivíduo batizado. Abre aspas, mediante a fé no poder de Deus, fecha aspas. Sem fé no poder de Deus, o batismo torna-se um simples banho. O candidato entra na água como um pecador seco e sai apenas como um pecador molhado. Em Atos 8, quando o eunuco queria ser batizado, perguntou, abre aspas, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Fecha aspas. E Filipe respondeu, abre aspas, é lícito se crê de todo o coração, fecha aspas. Por meio da obra redentora de Cristo, todos os indivíduos que querem ser cristãos são circuncidados espiritualmente, despojando-se da natureza carnal. O batismo é a ocasião em que é realizada a circuncisão.
Devemos notar que, para Paulo, o batismo é o começo da nova vida em Cristo e o momento em que Deus perdoa todos os delitos do pecador. Se um indivíduo quiser livrar-se da natureza carnal e ser ressuscitado para a nova vida em Cristo, deve seguir o que Paulo escreveu nesta mensagem. Com fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, deve ser sepultado juntamente com Cristo no batismo. Lemos em Isaías 53, abre aspas, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, fecha aspas. A mensagem básica da cruz de Cristo é que ele morreu por nós pecadores. Morreu para levar sobre si a punição que nós merecemos, por termos cometido pecados. Pagou nossa dívida e livrou-nos do peso da nossa culpa. Cristo não apenas escravou nosso pecado na cruz, mas também encravou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças. O sistema de lei do Velho Testamento foi removido como a base de julgamento e de condenação. No versículo 14 e 15, vemos o triunfo obtido por Cristo na cruz. Em primeiro lugar, esta passagem diz que havia entre aspas, escrito de dívida, que constava de ordenanças contra nós e prejudicial a nós. As palavras, entre aspas, o escrito de dívida, é uma referência à lei de Deus que mostrava as dívidas dos homens. Ela manifestava a desobediência dos homens, a rebeldia humana contra a vontade de Deus, e revelava que o homem era culpável de ofensas pelas quais mereciam pagar penalidade. Esse escrito de dívida incluía a lei de Moisés, dada aos judeus, e incluía também, entre aspas, a norma da lei gravada nos corações dos gentios. Romanos 2, 14 e 15. Os colossenses, aos quais Paulo escreveu a carta, eram principalmente gentios. Jamais estiveram sujeitos às leis de Moisés, mas eles e todos os gentios tinham a norma da lei gravada nos corações, e por isso procedia por natureza de conformidade com a lei. Mas ninguém, nem os judeus, nem os gentios, conseguiam cumprir as obrigações da lei. Em Romanos de 1 a 3, o apóstolo Paulo demonstra que todos os homens são pecadores contra a lei de Deus e devedores inculpáveis. Romanos 3,9 diz, abre aspas, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado, fecha aspas. Ninguém conseguia guardar a lei perfeitamente e merecer pelas próprias obras a bênção de Deus e a comunhão com Ele. A lei de Deus, escrita em tábuas de pedra no Velho Testamento e nas consciência dos gentios, eram contra nós e prejudicial a nós. Por quê? Porque declarava nossa culpa e exigia nossa punição como pagamento da dívida. A lei, entretanto, tinha valor, mesmo sendo contra nós, porque revelava a culpa dos homens e a necessidade da graça e da misericórdia de Deus. Por essa razão, Cristo veio, para salvar os homens das dívidas imensas acumuladas pelos pecados. O que é que ele fez? O versículo 14 diz que ele cancelou o escrito de dívida e o removeu inteiramente, cravando-a na cruz. 3 verbos descrevem o fim do escrito de dívida, que constava de ordenanças. Foi apagado e não precisamos preocupar-nos mais com a velha obrigação. Assim, podemos considerar as obrigações do Velho Testamento totalmente canceladas. Nas palavras, entre aspas, removeu inteiramente,
O escrito de dívida é considerado como um grande obstáculo ou peso que impedia a comunhão com Deus, mas que Cristo removeu. Ainda mais, o escrito de dívida ou o sistema do Velho Testamento foi crucificado, executado e encravado na cruz com Cristo. Cristo aceitou nossa dívida quando tornou-se homem. Ele pagou por nossas dívidas quando morreu na cruz, recebendo a punição que nós merecíamos. Assim, ele salvou da condenação seus seguidores e encravou a lei na cruz. Podemos ver em tudo isso que Cristo nos libertou da escravidão à natureza carnal. Versículo 13. E libertou-nos das dívidas que seriam nossas sob a lei de Moisés. Ao mesmo tempo, Cristo conquistou os principados e potestades. Versículo 15. Principados e potestades eram poderes sobrenaturais que dominavam o mundo, segundo a crença da época. Em Efésios 6,12, Paulo os chama de dominadores deste mundo tenebroso e força do mal nas regiões celestiais. Há certas indicações na carta aos Colossenses de que os falsos mestres perturbadores da igreja ensinavam o culto dos anjos e de seres celestiais, um conceito que desrespeitava a autoridade suprema de Cristo. Para combater a atenção dada pelos falsos mestres aos anjos e seres celestiais e para mostrar a vitória de Cristo sobre os poderes satânicos, Paulo explica que Cristo despojou os principados e potestades ao morrer na cruz. Os dominadores deste mundo tenebroso colocaram-se em posição de batalha contra Cristo na época em que ele estava sendo julgado, maltratado e crucificado. Cristo disse em Lucas 22:53 que foi levado prisioneiro ao Getsêmani. Abre aspas. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Fecha aspas. Naquela hora, os iníquos e o poder das trevas reuniram-se para vencer o Filho de Deus. Cristo foi condenado, açoitado e crucificado. Todos os apóstolos fugiram e todas as evidências indicaram a vitória das forças espirituais do mal. Até domingo de manhã. No terceiro dia, Jesus saiu do túmulo, destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imoralidade. E à imortalidade. Venceu os poderes de Satanás. Abre aspas, despojando os principados e potestades, fecha aspas, quer dizer que Cristo tirou as armas e armaduras do inimigo conquistado. Tudo isso foi feito publicamente, abre aspas, publicamente os expôs ao desprezo, fecha aspas. Esta expressão nos lembra do costume dos romanos quando um general voltava para a cidade depois de uma grande vitória. Ele desfilava com todo o exército pelas ruas de Roma. Todos os inimigos vencidos seguiam atrás dele, expostos ao desprezo e à desgraça. Quando Cristo conquistou vitória sobre a morte na cruz, não apenas despojou os principados e as potestades, mas também publicamente os expôs ao desprezo e à desgraça. O Evangelho declara, portanto, que os cristãos não devem seguir a ninguém além de Cristo. Ele triunfou sobre eles na cruz. Não há nenhum homem, nenhum poder espiritual, nenhum espírito, nenhum anjo, nem santo morto que deva atrair nossa atenção ou desviar-nos da submissão total a Cristo. É Ele que é triunfante. Ele fez tudo. Conquistou a vitória para nós
e não há mais nada que nenhum outro possa fazer por nós. A lei da condenação foi removida e a base para as acusações contra os homens foi encravada na cruz. Em Cristo foi estabelecida uma nova relação entre Deus e os homens. Em vez de entender que Deus é apenas um legislador que faz leis que os homens têm de obedecer perfeitamente, Deus é apresentado por Cristo como o Pai divino, que com amor, graça e misericórdia oferece perdão aos filhos prodígios, que voltam, que voltam para casa com fé e arrependimento no coração. Esta é a mensagem da cruz, as boas novas, que soa desde o primeiro século até agora e que liberta o pecador para uma nova vida. É uma mensagem de alegria, de esperança e de vitória. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, se você quer entregar sua vida a Jesus, como a gente está vendo, viu nesse vídeo hoje, né? Quer ser batizado, quer entender melhor o que você precisa fazer para entregar a sua vida a Ele, escreva para mim, meu e-mail está aí, é ronaldozm@gmail.com, está aí na descrição do vídeo. Eu terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, estudar esse plano que Deus fez, de dar o Filho dele naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter essa salvação maravilhosa. O sangue dele nos limpa de todo pecado e a gente volta a ter acesso ao Pai, a Deus, tá bem? Se você conhece mais pessoas que queira também aprender sobre isso, envie esse vídeo para elas, deixa também um like aí nesse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?